noite, graça e paz a todos. Amém. Quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer mais uma vez aí, o pastor Nagir, por essa oportunidade, pela confiança. Vou falar um pouco sobre o ministério, A gente já orou aqui. Como a gente, é a segunda vez, não sei quem estava aqui da primeira vez, a gente falou um pouco e eu queria falar rapidamente e a gente vai para a ministração da palavra. Eu já prego há muitos anos mesmo, há décadas. Mas sempre quando eu vou pregar, eu tenho temor, sabe? Então eu fico temeroso. Eu disse, eu quero que o Senhor realmente fale através de mim. Eu quero que seja o Senhor, através da minha vida, trazendo uma palavra que toque no coração das pessoas e principalmente que traga edificação, crescimento espiritual. Então realmente eu tenho temor. Hoje eu estava lá na Igreja Batista Cidade e a palavra do pastor Elisafá foi muito importante. A palavra, o primeiro ponto que ele falou foi a gente muitas vezes banalizar o sagrado, Você se acostuma tanto a viver em igreja, principalmente isso quem tem mais tempo no Evangelho, se acostuma tanto, é mais um culto, você acaba tornando aquilo que deveria ser algo muito especial em algo comum, ordinário, rotineiro. Isso é algo que o pastor estava falando aqui sobre as cartas, as 7 igrejas, e nós temos a primeira igreja, que é de Éfeso, onde o Senhor Jesus diz: eu tenho algo contra ti, que você deixou o primeiro amor. É muito importante nós, como cristãos, mesmo aqueles que têm mais tempo, e principalmente eu diria aqueles que têm mais tempo no Evangelho, de entender o amor a Deus e alimentar esse amor. Eu vou falar exatamente sobre esse tema, sobre o amor. Mas antes eu queria só falar sobre o Ministério Águios. O Ministério Águios, primeiramente, sempre eu gosto de explicar, não são os masculinos plurais das águias, não são os maridos das águias, A palavra águios, na verdade, originalmente ela se pronunciaria hagios, que é uma palavra grega que quer dizer santo. E é um ministério itinerante, não é uma igreja, nós não somos uma denominação, somos um ministério interdenominacional. Temos pessoas da Igreja Batista, temos pessoas da Lagoinha, temos pessoas da Assembleia de Deus, temos pessoas da Assembleia de Deus Bom Refúgio, acho que só, e Verbo da Vida também. Então são pessoas de algumas denominações, são batistas, assembleanos, e nós nos unimos porque temos esse chamado de itinerante, e é um ministério focado no ensino da palavra. Vocês viram aqui a banda, o grupo de louvor, eu também participo, toco, mas o foco do ministério é o ensino. E nós não pregamos sobre qualquer coisa, a gente tem alguns focos específicos, e no meu caso especificamente eu gosto de falar sobre os fundamentos da fé. Gosto de falar sobre doutrinas básicas, sobre aquilo que, de acordo com aquilo que Deus me mostrou, a igreja atual carece, mesmo nós estando assim, cheios de conhecimento. Nós temos muitos mestres, nós temos muitas traduções bíblicas, mas algo que Deus falou no meu coração muitos anos atrás foi que a igreja carecia das doutrinas básicas, dos fundamentos da fé. E uma das primeiras coisas que Deus fez logo no começo do nosso ministério foi nos dar livros, Eu escrevi este livro aqui, que é o amor, a verdadeira natureza de Deus. A pregação vai girar mais ou menos nesse tema aqui desse livro. Quem tiver interesse, a gente vende o livro, Esse material é vendido pelo ministério e todo o valor vai só para o ministério. Certo? Esse aqui é meu, esse aqui é um livro da uma das pregadoras do ministério, que é a irmã Bruna, ela não está aqui hoje, que é Tempo de Chorar, Tempo de Crescer, porque Deus permite o sofrimento. Ela conta um testemunho, ela e o esposo passaram por um processo onde eles perderam um filho e Deus restaurou a vida deles e gradativamente ela foi escrevendo alguns textos no blog dela e acabou gerando esse livro, certo? Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso ministério,
Temos o canal do YouTube, youtube.com/Agios. Se você quiser procurar, é Agios Ministério de Ensino Cristão. Deverá achar lá um símbolozinho redondo, o nome Agios dentro, é o nosso canal. O nosso Instagram é Agios Ensino, certo? Agios Ensino. Temos também o site, que é o agios.org, também a página do Facebook. Então, dessas principais redes sociais, nós temos perfis. Você pode acessar, e tem muitos estudos lá. O nosso canal tem centenas, literalmente centenas de vídeos de estudos, várias séries de vídeos. Temos uma longa série sobre louvor, sobre soberania de Deus, sobre doutrinas básicas. Temos um curso completo de discipulado, com dezenas de vídeos, com apostila. Então, o ministério atua assim muito pela internet. Temos pessoas que acompanham o nosso discipulado. Já recebi mensagens de São Paulo, Sul, Ceará, Amazonas, diversos estados do país. Eles entram em contato pedindo os PDFs dos nossos discipulados. Então, o ministério de ensino e louvor. Pronto, era só isso. Fiz aí o merchandise, né, pastor? Então, amados, a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu coloquei o título aqui, chamado Compreendendo o Amor. A palavra água com açúcar, né? Chama mamão com açúcar, aquela coisa, né? Meu Deus, amor. Né? É importante a gente, como cristão, aprender o amor. É muito importante. E eu diria que, de maneira geral, a igreja em geral, não estou falando desta igreja, nem de nenhuma específica, mas de maneira geral, eu acho, minha opinião, que muitos cristãos não compreendem o que é andar em amor. Por quê? Porque nós vimos no mundo. Eu me converti aos 21 anos de idade, vou fazer 50 agora em novembro, então já faz algum tempo, e para mim amor era aquilo que aparecia nas novelas. Tinha também aquele amor, minha mãe sempre dizia, né? Eu te amo, meu filho. Então eu entendi que amor era aquilo ali. E quando a gente se converte ao Senhor, nós ouvimos muitas coisas sobre andar em amor, né, que é o maior mandamento. Nós ouvimos que Deus é amor e coisas desse tipo. E é tudo verdade. Então, mas aí o que acontece? A nossa cosmovisão, nosso entendimento sobre amor, né, vai ser projetado no amor de Deus. Aí a gente vai achar que o amor de Deus é esse amor que a gente conheceu no mundo, e não é. Então eu vou falar um pouco sobre isso aí. Pastor lá, hoje lá de manhã, eu não frequento a Igreja Batista Cidade, certo? Eu frequento a Igreja Batista Vida Nova, mas esta manhã eu estava na Igreja Batista Cidade, porque era a apresentação da minha neta. Nós temos uma netinha, a primeira netinha, e meu gêmeo e minha filha, eles congregam lá na Igreja Batista Cidade. Aí a apresentação foi lá. O pastor disse que estava todo batistão lá. Ia pregar o sermão, o famoso sermão de 3 pontos, né? Eu vou ampliar, acho que eu não estou muito batista hoje não. Vou pregar no sermão de 4 pontos. Só para não dizer que estou preso ao sermão de 3 pontos. Então vamos lá, gente. O que é o amor? Primeiro ponto. Ponto 1. O que é o amor? Vamos definir o que é esse amor que a Bíblia fala. Não estou falando do amor da novela das 8, nem da novela das 7, nem da novela das 6. Eu estou falando do amor que a Bíblia manda a gente amar. Aquele amor que a Bíblia diz que Deus é. Então vamos ler aqui 1 João capítulo 4, versículo 7 a 8. Eu vou ler aqui para não me delongar, certo? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Originalmente quer dizer, no grego, é proveniente de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só. Então, amor, o que é amor? Para a maioria das pessoas, eu estava dando discipulado, estou dando discipulado para um casal. Inclusive o rapaz é meu filho, né?
meu filho e a minha futura nora, e eu estava falando sobre amor. O amor de Deus, ele precisa ser a base do casamento. Não é? Todo mundo concorda, né? O amor de Deus precisa ser a base do casamento. O amor de Deus precisa ser a base do ministério. O pastor Najib, pastor, eu já pastorei igrejas, tive de parar, fui forçado mesmo a parar, eu não queria parar, mas porque a minha esposa adoeceu, a gente teve de parar, passou um ano fazendo tratamento. E aí foi quando Deus colocou no meu coração começar um ministério itinerante, que é isto, o Aios. Então o amor é a base do ministério. Você tem que estar aqui movido por amor. O pastor, ele não pode estar ministrando as ovelhas que ele não ama. Então o amor é a base do ministério. Jesus disse: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros como eu amei a vocês. Então nós só somos conhecidos como discípulos de Cristo se nós amarmos os nossos irmãos. Essa coisa de amar, ela está no Novo Testamento em todo lugar. Então a base da nossa vida, a base da comunidade da igreja, a base do ministério, a base do casamento, meus irmãos, tudo é o amor. E o que é esse amor? E eu perguntei a Emanuele, né, minha futura nora, perguntei o que você acha que é amor. Ela deu algumas definições, ela disse que eu acho que amar é querer bem. Então eu acho que faz parte do amor. Se eu amo alguém, eu quero o bem daquela pessoa. Mas só que amor não é só isso. O que é bem? Aí a gente já começa a entrar num campo aí muito filosófico, né? Amar é querer bem. Então o que é bem? Irmãos, a Bíblia dá uma definição desse amor. A Bíblia diz que Deus, ele é amor. Então eu quero explicar para você, primeiramente, o que é amor. Amor não é um sentimento ou emoção passageira. Na verdade, eu diria que amor nem mesmo é sentimento. O amor, ele é a natureza de Deus. É até o título do meu livro, né? Amor, a verdadeira natureza de Deus. Então o amor, ele é uma natureza. E o que é isso? Uma natureza? É plantas, animais? Não é isso aí que eu estou falando. Amor, ele é um caráter. Amor, ele é quem Deus é. E quem Deus é muito abrangente. Não é apenas um sentimento. O amor, eu gosto da definição da minha esposa, Oriana. Ela disse que o amor é um conjunto de leis. O amor é um conjunto de conhecimento. Por isso é que a Bíblia diz, a gente acabou de ler, aquele que não conhece a Deus não consegue amar. Então veja, vou ler novamente, aquele que não ama não conhece a Deus. Então, quem não ama não conhece. Então, amor não é um sentimento, amor é um conhecimento. Isso é muito importante você entender. Se você não quiser dar glória a Deus, pode ficar. Se você se quer glória a Deus, dê. Se você não quiser, não dê. O que eu quero é que você pense nisso. Eu quero que você medite nisso. Eu quero que você pense, entenda. Porque talvez algumas coisas que eu ensine aqui, você nunca ouviu. Não sei, não conheço a administração do pastor Najib. Eu estou dizendo que está deficiente. Porque eu já fui pastor de congregação, e o pastor de congregação, ele é um generalista, geralmente, né? Ele tem que pregar sobre tudo, meu amigo. Tudo. Vai de Gênesis a Apocalipse. E por isso que Deus levanta ministérios como o meu, que é o de mestre. Não sei se vocês sabiam, mas Deus estabeleceu na igreja 5 ministérios, né? Está lá em Efésios, no capítulo 4, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. É conhecido como a mão de Deus. E o mestre é o último, é o fininho, o dedinho fino, porque ele vai onde o outro não vai, né? Aquele dedinho vai.
Então o mestre ele vai trazer esse detalhamento que não foi dado, não é que não foi dado ao pastor, mas o pastor da congregação ele não vai ter como se detalhar no amor, naquelas, né? Ele vai falar sobre tudo. Então, primeiro eu quero que você fixe isso. O amor não é um sentimento, o amor é um conhecimento. O amor é a natureza de Deus. Se você não conhece Deus, como é que ele pensa, como é que ele age, o que é que ele sente sobre isso, sobre aquilo outro, se você não conhece isso, você não consegue amar. Porque o amor não é um mero sentimento, ele é um conjunto de leis, de regras, ou seja lá como você queira dizer, um conjunto de sabedoria. O amor, ele é quem Deus é. Deus é amor. E você não pode resumir Deus como um mero sentimento, não é verdade? Você não pode dizer, Deus é apenas um sentimento, você não pode dizer isso. Deus, ele é uma pessoa, ele tem sim sentimentos, mas ele tem muitas leis. Está lá no Salmo 119. Deus estabeleceu todo o universo e estabeleceu leis para controlar o universo. Deus estabeleceu leis físicas, químicas, biológicas, leis morais, leis espirituais. Tudo isso Deus estabeleceu e Deus, ele é amor. Então o amor é esse conjunto de quem Deus é. Aleluia. Não se aprende, você não vai sair daqui, pelo amor de Deus. Eu falando aqui já pelo amor de Deus, né? Você não vai sair daqui especialista em amor. Eu garanto a você. Você não vai sair daqui andando em amor perfeito, maduro. Você não vai. Eu não prometo isso. Eu não sou daqueles que dizem aprenda, né? Aprenda teclado em 2 dias. Aprenda, né? Aprenda, eu vi um canal dele, aprenda, toque na igreja em 3 meses. Só se for tocar uma música. E só em dó maior, né? Que as teclinhas brancas. Então, amados, vou ler daqui algumas coisas que eu anotei. Ponto 1. O amor de Deus não é um sentimento apenas. Os sentimentos vão fazer parte, mas ele é uma natureza, é o caráter de Deus e é a base de toda a palavra de Deus. Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40, um mestre da lei chegou para Jesus e disse: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Interessante. O mestre da lei perguntou ao Senhor Jesus, que é Deus, qual era um grande mandamento da lei. O grande, ele perguntou sobre um mandamento. Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus não citou nenhum dos 10. Os 10 mandamentos. Jesus não citou. Aqueles lá de Êxodo. Acho que é Êxodo 20. Jesus citou lá de Deuteronômio, capítulo 6. Ele falou que nós devemos amar a Deus, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso pensamento. Eu acho que em outra versão diz com todas as nossas forças. É espírito, é alma e corpo. Nós temos que amar a Deus dessa maneira intensa, completa. Não é? Amém? Glória a Deus. Esse é o maior mandamento. Mas é interessante, Jesus não disse que era só um mandamento. Imediatamente Jesus disse: o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 depende toda a lei e os profetas, todo o Velho Testamento, para a gente entender ele corretamente. A base é entender o amor a Deus e é interessante o amor ao próximo. É importante a gente entender que você não tem como amar a Deus se você não ama ao próximo. Jesus vinculou os 2. Não tem como. Isso está
explicitamente na Bíblia. Como alguém pode dizer que ama a Deus que nem vê, se não ama ao seu irmão que vê? Não é possível você amar a Deus e não amar o seu irmão. Você pode ser apenas um mero religioso, mas o amor de Deus, ele depende de você amar o seu irmão. Eita, agora o bicho pegou. Não sei, eu não posso nem dizer infelizmente, né? Porque é a Bíblia, né? Então, felizmente é assim. São 2 mandamentos. Por quê, irmão? Por quê? Vamos lá. Nevaldo, por exemplo, o pastor Nevaldo, viu? O ministério é sempre pregador é sempre pregador. O pastor Nevaldo tem uma filha, o tempo todo ele postando foto da menina, e tomando banho, dando comida e lavando, né? É muito amor. Agora imagina alguém chegar para. Como é o nome da menina? Ana. Imagine alguém chegar para Nevaldo e começar a falar mal de Ana. É porque ele é manso. Aí é capaz de ele pegar uma bronca daquele, porque ele é maçaneiro, e sair com uma madeira daquela e sair correndo atrás do camarada. Você não tem como atingir, falar mal de Ana, da filha do pastor Nevaldo, sem atingir ele. Não tem como. Você vai atingir ele. Então, irmãos, quando Deus criou o homem, Deus amou o homem com o amor dele. Em João 3,16, já não conhece, Deus amou o mundo pecador. Deus ama o pecador. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus, ele foi derramado sobre nós. Aleluia. Então, quando você não ama o próximo, Deus está sendo atingido. Você sabe como é que eu sirvo a Deus? Servindo a igreja. É assim que eu sirvo a Deus. O pastor sabe muito bem disso. Quando nós pastoreávamos lá em Passagem de Areia, algumas das pessoas que a gente mais ajudou foram as que falaram mais mal da gente. Teve um casal lá, não vou dizer o nome, mas eu sem condições, a gente pagou passagem de avião para eles voltarem de São Paulo para cá. E ele foi contra o meu conselho. Eu tinha dito para ele não ir. Ele foi com a esposa. Chegou lá, se aperrearam, não deu certo nada do que eles tinham ido fazer. E eles precisaram voltar, estavam passando necessidade. E eu tirei dinheiro, peguei minhas milhas. E a gente fez a igreja era pequena, a igreja não tinha condições. Pouco tempo depois ele saiu da igreja e ele saiu falando mal da gente. Agora isso não me derrubou, sabe por quê? Porque eu tenho que amar as pessoas. Eu tenho que fazer por amor a Deus. Eu amo a Deus e amo as pessoas. Eu tenho que amar as pessoas. Mesmo que elas não devolvam esse amor, eu estou amando a Deus, amando as pessoas. Você não tem nada que exigir que a pessoa devolva você na mesma moeda. Eu estou amando aqui, né? Imagina o pastor. Olha, quem é pastor sabe disso. Eu digo isso porque, né? Se você for amar as ovelhas, esperando que elas te amem, desista. Pode deixar, viu, pastor? Deixa. Você tem que amar as pessoas incondicionalmente, amando a Deus. Eu estou amando vocês, amando a Deus. Eu amo vocês, porque é o amor de Deus. Então, é um reflexo, irmãos. É um reflexo. O amor ao próximo é um reflexo do amor a Deus. E estão juntos, certo? Romanos capítulo 13, versículo 10 diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, para você quer cumprir a lei de Deus, anda em amor. E para finalizar esse primeiro ponto, eu queria dizer a você que no Novo Testamento Deus ele elevou o nível, certo? No Velho Testamento nós tínhamos esse mandamento lá em Levítico 19: ama teu próximo como a ti mesmo. No Novo Testamento Jesus diz assim, João 13:34: da nova aliança, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Amar ao próximo como a você mesmo
é do Velho Testamento. Você é o padrão. Você ama seu próximo como você mesmo se ama. Você se torna um padrão. Mas no Novo Testamento, Deus ele levanta o nível. Deus ordena que a gente ame o nosso próximo como Ele nos amou. Então agora o nosso padrão é o amor de Cristo. Certo? Mas, meu Deus, como é que eu vou amar assim como Cristo, né, nos amou? Né? Eu vou explicar no final, no último ponto. Segura aí. Então vamos lá. Amar, esse é o primeiro ponto. O amor, ele não é um mero sentimento. O amor é um conhecimento. O amor, ele é quem Deus é. É o caráter de Deus. E aí se destrincha um conjunto de coisas. Amados, amar com este amor de Deus na nova aliança, isso é um mandamento para nós. Mandamento quer dizer, não é opcional, não é uma opção assim, eu estou na igreja, me converti ao Senhor, mas eu não estou a fim de amar, não. Não, isso não é opcional, é um mandamento, é uma ordem de Deus. E eu vou falar um pouco sobre isso. Como é que eu vou andar nesse amor? Como é que a gente pode fazer isso? Em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então a Bíblia nos manda sermos imitadores de Deus. Como é que eu imito alguém? Por exemplo, quem aqui já ouviu falar daquele cantor famoso, Roberto Carlos, né? Que cantou São Tantas Emoções. Eu posso tentar imitar ele. São tantas emoções. Eu não sou bom de imitar. Né? Você tenta imitar, você tenta fazer o que ele faz, cantar aquela música. Eu lembro aqui que no aniversário de casamento de um tio meu que eu tenho em Recife, a gente foi com a minha família, e foi uma festa de arromba lá, ele não tem colégio, e tinha um palco lá na festa, né, desse meu tio, muita comida, e a gente lá se divertindo, comendo. Aí começou, ia ter uma banda, não sabia nem que banda era essa, que grupo era esse. Quando começou, rapaz, toca lá, é uma música lá dessas antigas aí, e o cara entrou cantando Roberto Carlos. Rapaz, o cara cantava igual a Roberto Carlos. E quando eu fui olhar o camarada, o cara parecia com o Roberto Carlos. Pronto, é Roberto Carlos. Meu tio estava podendo, né? Mas não era um homem que imitava o Roberto Carlos, mas era do mesmo jeito. Realmente eu pensei que era chegar o Roberto Carlos. Meu tio está estribado, né? Como a gente diz aqui, tá aí. Mas não era, ele imitava o Roberto Carlos. E como é que eu vou imitar a Deus, né? Então, eu preciso ver alguém, eu preciso ouvir alguém, e eu preciso tentar reproduzir essa pessoa. Esse cara que imitava o Roberto Carlos, com certeza ele não começou imitando o Roberto Carlos assim, ontem. Tipo assim, ontem eu vou ver o Roberto Carlos e vou imitar ele, aí vou para um show. Não, aquilo ali é um negócio de anos. Eu já ouvi entrevista desse pessoal que faz imitação, e eles escutam essa pessoa, né? O cara vai imitar, sei lá, Lula, né, o presidente aí. Ele vai escutar Lula em todas as ocasiões, ele vai repetir, é um processo demorado. Você vai ouvir a pessoa, você vai ver, vai tentar repetir os trejeitos dele. Né? Até discussão lá, o mesmo cara imitando Bolsonaro e Lula, né? Aquele negócio lá que Lula fala. Bolsonaro. Então, um processo demorado, é um processo de estudo. Os caras mesmos dizem, eu estudo a pessoa. Então, irmãos, como é que eu vou imitar Deus? É um mandamento para mim, eu preciso imitar. Então, eu preciso conhecer Deus, e também aí vai entrar os exemplos. Por exemplo, para os meus filhos eles têm vários costumes meus e da mãe deles, minha esposa.
Por quê? Porque eles viram o nosso exemplo e ao longo dos anos eles foram tentando repetir. Então é assim que eu imito a Deus, é assim que eu ando em amor. Você não tem como andar em amor sem estudar. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa estudar como é que Jesus reagiu, como é que os apóstolos reagiram, quais as orientações que Deus me dá aqui na sua palavra. Lembrando que o nível de amor do Velho Testamento é um, do Novo Testamento é outro. Eu preciso compreender a nova aliança. Eu preciso ver como é que Jesus fazia. Tem até um movimento lá no norte-americano, né? O que Jesus faria no meu lugar? Que se tornou bem comum lá, bem conhecido esse movimento. Então, para que eu possa imitar a Deus, eu preciso estudá-lo, eu preciso praticar. E assim vale para qualquer coisa, certo? O fruto do Espírito precisa ser praticado. A palavra de Deus precisa ser praticada. Vocês viram aqui, por exemplo, desculpe se você já disse isso, tá? Mas eu tenho raiva de que quando a pessoa me vê tocando e diz, eu queria ter esse dom. Olha, eu tenho raiva disso, pelo amor de Deus, diga isso não. Foram anos de estudo. Eu tentei aprender violão 3 vezes e achei que aquilo não era para mim. Na terceira vez, eu com 16 anos, tive um amigo que tocava um violãozinho, batia o violão, a gente chamava, né? Chama Jaqueline, né? Jaqueline, você bateu no violão, Jaqueline. Aí eu vi ele fazendo e tentei reproduzir. Depois de uma semana começou a sair uma coisinha. Aí foi essa terceira vez que eu disse, agora não vou desistir mais não, vamos lá. Aí depois entrei numa escola, conservatório de música chamado... qual é o nome daquela escola de música? Eu esqueci até o nome, lá da Fundação José Augusto. Instituto de Música Valdemar de Almeida. E comecei a estudar violão clássico. Não sei se você conhece, é professor, né? É os meus professores da escola de música da UFRN. E então comecei a estudar, irmãos, foram anos, depois eu parei, depois voltei, passei, eu acho que é o todo só de violão, foram uns 5 anos de estudo, e nem toco lá essas coisas. Então a pessoa, horas e horas de prática. Gostei. Eu comprei um violão recente de 12 cordas, meus dedos, quem quiser ver depois, o calo está sobre toda a cabeça do dedo. Eu sentia dor, agora não está doendo mais tanto, mas quando eu usei o violão 12 cordas, eu sentia dor para tocar. Eu ia lá pro PGM da igreja e tocava, eu só aguentava tocar 2 músicas, quando dava a terceira, eu pedia rego. Agora está criando um calo. Então a pessoa chega, eu senti dor, eu dediquei horas. A pessoa chegava e queria ter esse dom. Olha que dom, o que, rapaz? Vai estudar? Eu estou estudando piano, né? Comecei a estudar. Eu estudo 2 horas por dia, uma hora, de 1 a 3 horas por dia. Aí a pessoa toca, você repete tanto a mesma coisa que se torna automático. Seu corpo vai sozinho, você não está pensando ali. Principalmente quando as notas são muito rápidas. Você não está mais pensando. Aquilo é repetição, é prática. Amados, e é a mesma coisa com qualquer coisa. É a mesma coisa com qualquer conhecimento. Você é ruim de matemática, provavelmente teve maus professores e não exercitou o suficiente. Provavelmente é isso. Eu sei que tem gênios da matemática, é outra coisa. Tem gênios da música, eu sei, eu concordo. Mas de maneira geral, a gente aprende o conhecimento e a gente se torna bom naquele conhecimento com a prática. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Tiago: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Se a gente só ouve esse ensinamento, mas a gente não põe em prática, a gente nunca vai desenvolver esse ensinamento, nem qualquer outro. Então como é que eu imito Deus? Estudando e praticando. Você não vai conseguir andar em amor do dia para a noite. O amor é a natureza de Deus, e você vai levar a vida toda crescendo nisso. Mas se a gente não põe em prática, se a gente não colocar isso como um alvo, a gente nunca vai desenvolver.
Um exemplo aqui em Tito, aqui está aplicado às mulheres, Tito capítulo 2, versículos 3 e 4. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, fofoqueira, não dadas a muito vinho, pinguça, mestras do bem, para que, olha só, presta atenção nesse versículo, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Muita coisa aqui, né? Então, ensinar as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amar. Então veja que o amor ele é ensinado. Eu trabalho no Poder Judiciário e eu fiz uma vez um curso de Direito Processual Penal. Era lá na UNP, o professor falou uma coisa que quando ele falou aqui, eu disse, meu Deus, que coisa errada. Mas eu não quis, eu não fui contestar, porque estava no meio de uma aula, não tinha nada a ver com o assunto, né? Estava estudando Direito Processual Penal. Aí o professor estava falando sobre amor e disse que amor não se ensina. Que conversa é essa? Na hora mesmo ele falou que isso não existe. O amor, ele tem que ser ensinado mesmo. Você tem que ensinar seus filhos a andar em amor. Então o amor primeiro é ensinável. É necessário que as mulheres mais velhas, esse é o projeto de Deus, que é os mais velhos ensinarem os mais novos. Eu sei que às vezes os mais novos tem que ensinar os velhos, né? Mas não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que as mulheres mais velhas pratiquem o bem e ensinem as mais novas. Por quê? Por que o mais velho tem que ensinar o mais novo? Por que não é tudo igual, o mais novo ensina o mais velho? Por quê? Porque leva tempo para se aprender. Leva-se tempo para andar em amor. Então se espera que aquela pessoa mais velha já tem mais tempo de caminhada, ela tenha crescido e ela vai ter condições de ensinar. Aleluia. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Vocês não vão sair daqui maduros em amor. Claro, você já tem um nível de maturidade em Deus. Você tem esse nível já. Você está aqui aprendendo alguma coisa e você vai praticar. Mas só com a prática e só com o passar dos anos é que você vai amadurecer mais e mais no caráter de Deus, que é o amor. Então leva-se tempo e a prática para desenvolver esse caráter de amor nas nossas vidas. Esse foi o segundo ponto. Amar é um mandamento, é ensinável e leva tempo para a gente pôr em prática e crescer e ensinar as pessoas mais jovens na fé a andar em amor. Terceiro ponto, agora já entrando mais em algumas características do amor. O amor estabiliza o nosso caráter. Amados, eu sei que no Velho Testamento às vezes passa-se uma impressão de que Deus ele é emocionalmente instável. Por exemplo, naquele caso lá do povo de Israel, fizeram bezerro de ouro. Aí Moisés chega lá, Deus diz, o povo está pecando lá, fizeram bezerro, se desviaram. Aí Deus chega para Moisés e diz, agora me deixa, eu não quero destruir esse povo. Você já pensa em Deus assim, aquele maníaco, doido para destruir, o povo quer destruir, deixa eu destruir Moisés. E aí Moisés, não, Deus não faço não. Moisés é o bonzinho, Deus é que é o ruim, né? Se você ler essas passagens sem entender todo o contexto, sem conhecer a nova aliança, você vai errar na sua interpretação. Na lei de Moisés, Deus ele começa a punir o pecado efetivamente. Inclusive, não é que eu queira obrigar vocês a comprar o livro, mas realmente eu explico melhor aqui. Eu não tenho condições de explicar tudo isso agora nessa pregação. Mas basicamente a lei de Moisés, lá em Romanos capítulo 3, ela foi dada para ressaltar a transgressão,
para trazer condenação, para que toda língua esteja fechada diante de Deus, toda boca se cale. Então a lei de Moisés, ela não foi dada para salvar, isso está muito claro em Romanos, em Gálatas e em Hebreus, muito claro. Inclusive lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz: tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem real, a imagem exata das coisas. Então a lei de Moisés, ela não tinha a imagem real das coisas futuras. A lei de Moisés, ela não trazia a imagem exata de Deus. Essa imagem exata de Deus, de acordo com Hebreus 1:3, é Cristo. Está lá escrito em Hebreus 1:3: Cristo é a expressa imagem de Deus. Certo? Então entenda isso. Você precisa interpretar o Velho Testamento com base no Novo. Isso é uma regra teológica muito simples. O Novo explica o Velho e as epístolas explicam os Evangelhos. Isso eu aprendi desde que eu era novo convertido. Então, irmãos, o caráter de Deus perfeito foi revelado através de Cristo, porque Cristo é Deus encarnado. Então o amor, primeiro característica, o amor, ele estabiliza as nossas emoções. No Velho Testamento você tem essa imagem de um Deus irado, que está o tempo todo querendo pegar as pessoas para matar, e você vê no Novo Testamento, não é bem assim, não é? Quando os discípulos quiseram descer fogo do céu sobre uma cidade, Jesus repreendeu eles. E eles queriam fazer aquilo com base no que está escrito lá em Reis. E os discípulos chegaram: Senhor mestre, queres que a gente faça descer fogo do céu, como Elias fez? E Jesus repreendeu eles. Diz: não sabeis qual espírito servis, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. Aí é a natureza de Deus em um homem. Então a igreja precisa entender a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Na minha visão, opinião, muitos cristãos pensam que é a mesma coisa. Eu já ouvi isso de uma irmã que é pregadora, inclusive. Aliás, não foi meu filho. Meu filho estava conversando com ela disse, quando ele falou que tinha diferença entre o Velho Testamento, ela disse: para mim é a mesma coisa. É totalmente diferente. Mas eu não vou falar sobre isso. Então o amor estabelece nosso caráter. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal, olha aí, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Eita, olha aí. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o metal. Por que a Bíblia diz isso? Qual é a característica do metal que a gente pode analisar para entender por que eu sem amor sou como um metal? Esse copo aqui ele é de vidro, certo? A mesma água estando gelada, quando eu pego, ele esfria, mas não é tão rápido como o metal. Se for um copo de barro, então, de cerâmica, ele sola. Mas o metal, se fosse um copo de metal, ele estaria na mesma temperatura da água. Se você botar água quente, fervendo num copo de metal fino, você pegar, você vai queimar sua mão, não é? Inclusive, não sei quem aqui se lembra, aqueles negócios de fazer cubo de gelo, não sei se tem um nome, né? Aquelas bichas de fazer cubo de gelo. Antigamente, quando eu era criança, era feita de metal. A formazinha de gelo, você se lembra? Aí tinha uma alavanca assim, era muito bom. Você pegava a alavanca, puxava os gelos e soltava todinho. E quando você não conseguia, se não tivesse alavanca, você botava um pouquinho d'água, rapidamente o gelo soltava. Mas aquelas cubazinhas de metal, elas eram perigosas. Não sei se vocês sabiam disso, porque que não se encontra mais para vender. Olha, pastor Wendel também é cultura, né? Estão ensinando aqui por que não se fabrica mais forma de gelo de metal. Sabe por quê? Porque na hora que você pegava nelas, era muito comum ter acidente, porque como o metal ele
ele fica na mesma temperatura do gelo, muitas pessoas pegavam e a mão congelava e arrancava a pele. Não sei se você já viu um vídeo, o cara botou lá num país desses frio, o cara inventou de botar a língua num poste. A língua ficou presa lá e falou não, para tirar. Arranca mesmo. Então por isso que não se faz mais essas cubas de gelo de metal, por causa dos acidentes que ele pode provocar. Porque o metal ele assume a temperatura do ambiente. Isso quer dizer que sem o amor de Deus, sem o amor de Deus trabalhado nas nossas vidas, nós assumimos a temperatura do ambiente também. Se a cultura ao seu redor ensina você a mentir, você vai mentir. Se a cultura ao seu redor é uma cultura que leva à prostituição, você vai com a prostituição. Se a cultura ao seu redor é uma cultura iracunda, de briga, de aquele sangue latino que ferve, você vai com a cultura. Então, quando você não tem amor, quando esse amor não é desenvolvido na sua vida, você se torna como um metal. Você faz barulho, você fala, você tem inteligência, faz uma faculdade, mas você vai seguir o meio que você está. Você não vai ter uma temperatura própria, por assim dizer. Você vai de acordo com as circunstâncias, com a cultura, com o mundo, com a carne. Quando o amor de Deus é desenvolvido em você, você não vai de acordo com a cultura. Você não vai de acordo com o ambiente. Você vai ter uma cor própria, uma temperatura própria, por assim dizer. Você vai andar em amor independentemente dos outros. Então o amor ele estabiliza o seu caráter. Ele torna você maduro. Aleluia, aleluia. É interessante também. Coloquei aqui, já falei, quando não conhecemos verdadeiramente a Deus e o amor não está desenvolvido em nós, seremos guiados pela carne, pelo mundo ao nosso redor ou pela cultura que nos cerca. Mas quando nós conhecemos a Deus e vivemos e desenvolvemos esse caráter em nós, nós não vamos mais ser como um metal. A gente não vai ficar mudando de temperatura de acordo com o mundo. A gente vai ser uma coisa só. A gente vai ser estável no nosso caráter. Paciente, amoroso, longânimo. Último ponto, ponto 4. Aprendendo a amar. Eu já coloquei algumas coisas. Em 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso é muito importante para a gente entender. Muito importante. Nós somos cristãos e evangélicos. Aqui é uma igreja que crê nos dons. E é muito importante entendermos que Deus ele vê a nossa maturidade espiritual em termos de amor. O amor dele, né? Paulo está aqui falando do amor. Ele disse que quando ele era menino, ou seja, quando este amor não estava desenvolvido nele, tudo que ele falava, tudo que ele pensava, o que ele discorria, ou seja, ele chegava e começava a explicar uma coisa, tudo isso era coisa de menino. E era normal para um menino. Você chega uma criança, né, um filho, eu estou passando por isso com a minha neta. Mas quem tem filho pequeno aqui, é bom, né, é agradável você ver a criança falando engraçado, aprendendo a falar. Tudo isso é prazeroso, que Deus tem prazer na minha vida e na sua vida quando Ele nos vê crescendo. É normal, vai levar tempo a gente crescer para se tornar maduro em amor. O que não deve acontecer é um filho de 20 anos, papai quer mamadeira, 21 anos, menino, papai quer mamadeira. Um retardo mental, né? Então a gente tem que crescer. Paulo está dizendo que quando ele era menino, ele agia como menino, claro. Mas quando a gente cresce em amor, verdadeiramente
Deus nos vê como alguém maduro na fé. A maturidade, ela não está em você tocar na igreja, em você até mesmo pregar ou em profetizar, no uso dos dons. Essas coisas são boas, mas isso não quer dizer maturidade. Maturidade, a base dela, você é maduro quando você consegue andar no amor de Deus. Então é necessário entender isso. Pregação, ensino sobre amor não é mamão com açúcar. Ou até é, porque mamão é bom, né? E ajuda você a crescer. Mas eu diria que é o almoço inteiro, né? É feijão, arroz, carne. Então a maturidade de um filho de Deus não se mede pelo nível de conhecimento bíblico ou inteligência dele, nem pelos dons espirituais dele, mas sim pelo nível de desenvolvimento no amor de Deus, certo? Então, não adianta conhecer muito da Bíblia. Adianta viver a Bíblia, tá certo? Não adianta conhecer. Eu conheci uma pessoa, né, que era um pregador, a mãe dele disse que ele era viciado em ler a Bíblia, que tinha decorado o livro de Romanos. Mas algum tempo depois o cara estava totalmente desviado, nem crente era mais. Não adianta. Não adianta ter conhecimento mesmo da Bíblia. Isso não quer dizer maturidade, certo? Nem os dons espirituais. O cara é poderosíssimo, pega o microfone e começa a profetizar a vida de todo mundo e curas e milagres. Isso não quer dizer maturidade. Os dons não querem dizer maturidade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Olha aí. Nada seria. Então não é, essas coisas são boas, fazem parte do nosso crescimento. Conhecer a palavra, conhecer as coisas de Deus, conhecer os mistérios de Deus, a ciência de Deus, etc. Dons também é coisa boa, é para nosso crescimento. Mas tudo isso são meios para se atingir um alvo. E o alvo é o caráter de Cristo na minha vida. O apóstolo Paulo em Gálatas 2:20 disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o nosso alvo. É sermos imitadores de Deus e andarmos em amor e vivermos Cristo aqui na terra. As demais coisas são meios para se alcançar isto. Este é o nosso grande alvo na vida. Você tem um alvo, é viver Cristo. É andar em amor. O amor, aí vou dizer algo que eu já tinha falado, o amor não consiste em um mero sentimento e emoção, mas em entender como Deus agiria em determinada situação. E treinar a agir da mesma forma. É uma imitação. Você tem que conhecer como é que Deus agiria aqui. O que é que a palavra de Deus me orienta aqui? Aí eu vou andar de acordo com as orientações de Deus. Isso é andar em amor. Não é um sentimento. Imagina que eu estou dirigindo aqui, como eu vinha saindo do grupo familiar do PGM, né, lá da quarta-feira, lá da igreja, e eu entrei numa rotatória e vi um motoqueiro em alta velocidade. Eu entrei primeiro, a preferencial era minha, né? Aí eu não ia parar, eu fui. O cara veio buzinando. Aí eu freiei porque eu vi que o cara não ia parar, ele ia sair voando, porque meu carro é aquele dobrou, é grande. Ele vinha na volta, ele ia sair voando. Aí ele parou e falou não sei o que lá. A minha vontade era xingar e ir embora. Aí, doido. Mas eu fiquei meio sem saber fazer e não fui xingar o camarada, né? Aí saí, ainda falei com eles, a preferencial era minha. Aí eu freiei, mas para evitar um acidente, né? Então, mesmo que você sinta raiva, você precisa saber o que você tem que fazer naquele momento. Ah, eu estou frustrado com a igreja. O pastor disse uma coisa, não me cumprimentou. O pastor falou com todo mundo, mas não pegou na minha mão. Vou deixar a igreja. Mesmo que o seu sentimento seja de desprezo, de amargura, de tristeza, você tem que saber o que é que você vai fazer, meu irmão. Mesmo sentindo alguma coisa, você vai agir em amor.
Então, amor não é um sentimento, como eu falei, é sabedoria, é entender o que é que Deus faria no seu lugar, o que é que Jesus faria, o que é que a palavra de Deus me orienta, eu vou agir daquela maneira. E requer o quê? Prática. Requer entender, requer prática. Mas, pastor, eu tenho condições de andar nesse amor? Eu tenho condições de viver este amor de Cristo assim? Eu sou tão fraco, eu sou pecador ainda, eu sou limitado, eu não tenho condições. Então eu vou finalizar, chamar o pessoal do Ministério Águias, né? Eu vou finalizar com esses 2 versículos aqui. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, quando nós nos convertemos ao Senhor, e eu sei que as igrejas batistas acreditam nisso firmemente, ocorre um novo nascimento. Nós recebemos o Espírito novo, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Então nós temos hoje o poder de Deus habitando dentro de nós. É uma questão de conhecer quem você é em Cristo e praticar isso. E a gente vai crescer com a prática. Certo? Então isso é andar em amor. Andar em amor é andar de acordo com a natureza divina. Não é um mero sentimento. Nós temos sim condições de andar em amor, porque Deus passou a habitar dentro de nós. É por isso que Cristo diz que a gente deve amar como Ele nos amou, porque é Cristo em nós. Não somos nós de nós mesmos. Há um poder, há uma natureza divina dentro de nós. E essa natureza precisa ser trabalhada, precisa ser desenvolvida. Lá em Filipenses diz: trabalhar a vossa salvação com temor e tremor. A nossa salvação precisa ser trabalhada. E andar nesse processo do amor é esse trabalhar de Deus nas nossas vidas. E a nossa carne é tendenciosa ao pecado. Eu vou finalizar com esse versículo, Gálatas 5, 24 e 25. Diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então a gente precisa crucificar a nossa carne. A nossa carne vai querer devolver o mal com o mal. A gente precisa aprender a devolver o mal com o bem, e é um crescimento. E ele diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O Espírito Santo habita em nós, a natureza divina, Cristo habita em nós, e eu preciso andar dessa maneira. Amém, amados? Eu vou passar aqui a ministração para